Olá, sétimo ano, tudo tranquilo com vocês? Então é o seguinte, nesse segundo vídeo nós iremos trabalhar o tema, o fortalecimento dos reis. No primeiro vídeo a gente falou bastante da figura do rei Luís XIV da França. E nesse segundo vídeo nós iremos compreender um pouquinho melhor como que os reis, que durante toda a Idade Média e uma parte da Idade Moderna, tinham um poder tão limitado e agora por que esses reis passaram a ter um poder tão centralizador e tão forte. Então olha só, mais uma vez eu coloquei a nossa linha do tempo aqui para mostrar para vocês que estamos ainda na Idade Moderna. E olha só, coloquei essa iluminura, né, que está mostrando para nós o rei Afonso II, rei da Espanha, concedendo privilégios a comerciantes da cidade de Barcelona. Então, como é que surgiu essa relação rei e burguesia? Então vamos lá no texto. Na Europa, a partir do século XI, ocorreu um crescimento do comércio e das cidades e a formação de um novo grupo social, a burguesia, composta basicamente por mercadores e artesãos. Como que era formada a sociedade europeia, principalmente durante a Idade Média? Ela era formada por três classes sociais: o clero, a Igreja Católica, a nobreza, proprietária de terras, e embaixo, a base da pirâmide, os camponeses que trabalhavam nas terras da nobreza e nas terras da igreja. E de onde surgiu a burguesia? A burguesia, pessoal, ela vai surgir com as cruzadas. As cruzadas elas vão abrir o mercado do Oriente, principalmente Índia e China, para a Europa. E aí as cidades vão crescer diante do crescimento do comércio. E nessas relações comerciais entre Europa e Oriente, a burguesia, essa classe mercantil, ela vai crescer, né, diante do comércio, do boom do comércio, do crescimento do comércio. Então aí nós vamos ter a origem dessa burguesia. A palavra burguesia, como a gente já trabalhou o ano passado não, começo desse ano, antes ainda do corona. Eu tinha comentado já com vocês. A burguesia vem da palavra burgo, era como eles chamavam a cidade na época. Os burgueses, então, percebendo a importância da monarquia para o sucesso de seus negócios, apoiaram o rei por meio de doações e empréstimos. Olha só, gente, prestem atenção nesse detalhe. Os burgueses, eles tinham poder econômico, mas não tinham poder político. Por quê? Porque o poder político estava nas mãos da igreja e dos nobres, proprietários de terras. O rei, ele era rei, mas era fraco. Por quê? Porque o poder estava centralizado nos nobres. Mas por que os nobres? Porque os nobres eles tinham exército. Então eles podiam impor a sua vontade através da força. Por isso que o rei era fraco. Então esses dois personagens, o rei e a burguesia, vão se unir. O rei, ele é rei? Ele poderia ter uma autoridade se tivesse alguém que o patrocinasse. E aí as coisas começaram a acontecer. O rei, por sua vez, passou a favorecer a burguesia, fazendo leis que protegiam o comércio e concedendo a eles cargos na administração do reino. Então, olha só. Então, o comércio começou a se desenvolver com a ajuda do rei. O rei começou a implantar leis que favoreciam esse comércio. A nobreza. O que aconteceu com a nobreza? A nobreza, né, diante de um rei forte agora, ela começou a perder poder. Então, já que ela começou a perder poder para o rei, é melhor se unir a ele do que enfrentá-lo. A nobreza já não podia fazer isso. Então agora a nobreza também se aproximou do rei, visando manter privilégios, como os de receber pensões, altos postos no exército real. Então a nobreza conseguiu se safar desta forma. Os camponeses acharam bom, gostaram dessa centralização política. Por quê? Porque eram os senhores feudais, os nobres que oprimiam os camponeses. O camponês, ele trabalhava na terra do nobre, né? Mas, em troca de proteção, porque o nobre tinha um exército. Lembra que no início da Idade Média as guerras eram constantes, né? Então, os camponeses não tinham para onde ir, não tinham como se proteger, e iam para
para a zona rural, para o campo, e lá eles eram protegidos por esses nobres. Só que os nobres, em troca dessa proteção, eles cobravam taxas, impostos altíssimos dos camponeses. Então os camponeses eram explorados. E agora os camponeses viam na figura do rei uma chance de se libertar. O rei, o que aconteceu? O rei, com dinheiro, através das doações e arrecadação de impostos, o rei passou a ter um exército profissional. Então, olha só, gente. Antes, quando acontecia uma guerra, muitas vezes os camponeses eram convocados para compor o exército, né, de algum nobre, de algum senhor feudal. Agora não. Cada reino terá o seu próprio exército, ligados, né, e fiéis ao rei. Então, esse exército ele vai ser treinado e equipado, né? E os soldados serão pagos, serão soldados profissionais. Assim ganhou força, né, o rei, né, ganhou força para estabelecer uma moeda única, leis comuns para todo o reino. E com isso, foi impondo a sua autoridade a todos os súditos. O que acontecia na Europa? Por exemplo, esse mapa aqui é o mapa da França. Cada região da França tinha uma lei e uma moeda diferente. E muitas vezes falavam uma língua diferente. Olha só, gente. Hoje, por exemplo, o Brasil, né, a maioria, a língua portuguesa ela é predominante. Né? A gente tem as línguas indígenas, mas a língua portuguesa é predominante. A lei é uma só e a moeda é uma só. Naquela época, não. Cada região tinha sua lei e sua moeda. Então, agora, com o rei, a gente vai ter um rei, uma moeda, uma lei e mais. Não aparece aqui no texto. O rei ele também irá unificar a todos numa mesma cultura, uma língua e uma religião. O fortalecimento gradual do poder dos reis entre o século XI e o século XV é conhecido como o processo de formação do Estado moderno. Em cada país da Europa, esse processo teve um tempo e ritmos próprios. Por exemplo, analisando esse mapa aqui, a gente vai perceber que dos primeiros países a se unificar foram a Inglaterra, com o rei Guilherme I, 1066, o Reino de Portugal, com Afonso Henriques, 1139, a França, com Filipe Augusto, 1230, e, por último, a Espanha, através dos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Aragão era um reino que existia dentro aqui da Península Ibérica, tá? Então, vários reinos existiam aqui. Eles foram se unificando até formar a Espanha. E Castela também era o outro reino. Então, os espanhóis foram os últimos a passar por esse processo de unificação. O que aconteceu na Espanha? Os espanhóis tinham um inimigo, os reinos espanhóis, cristãos, eles tinham um inimigo em comum. Os árabes, que viviam aqui no sul da península. Então esses reinos foram se unindo e foram expulsando os árabes aqui para o norte da África. E agora, né, depois da expulsão dos muçulmanos, árabes muçulmanos, em 1492, a gente tem uma Espanha. E a partir dessa unificação, os espanhóis vão começar a investir nas navegações e conseguiram, nesse mesmo ano, descobrir as Américas. Beleza, gente? Qualquer dúvida, posta lá no mural. Se gostou do vídeo também, posta lá no mural.